fui convidada para falar para casais sobre o tema harmonia dentro desse caos todo que nós temos vivido aí nessa pandemia, essa quarentena, esse isolamento social. E eu, antes de falar, eu tinha que começar com essa máscara, porque eu não sei se acontece com vocês, mas eu não tô aguentando mais essa máscara. Não tô aguentando mais esse tal de álcool em gel. Mas uma das coisas que eu tenho notado, conversando com pessoas, especialmente com casais, nós temos tratado bastante com casais, é que o grande problema não está sendo o uso da máscara, não. O problema é quando as pessoas chegam em casa e elas têm que tirá-las. Aí a coisa está ficando complicada. E muitos me dizem a mesmíssima coisa. Dizem o seguinte: Sara, o problema é a quarentena. Que na verdade não é quarentena coisa nenhuma, né? Porque quarentena são 40 dias. Nós já estamos presos dentro de casa há mais de 6 meses, então não é quarentena. Mas tudo bem, deixa isso para outra ocasião. A quarentena causou o meu cansaço do meu relacionamento. A quarentena é responsável pelo meu desejo de pular fora, de chutar o pau da barraca e de jogar a toalha. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra você, meu querido, minha querida. Para de culpar a quarentena. A quarentena não tem o poder de criar nenhum problema no seu relacionamento. O que você pode fazer é culpá-la por expor aquilo que já estava lá. E que vocês, por alguma razão, não quiseram tratar ou viram, mas decidiram ignorar. Viram e isso não fez diferença nenhuma para vocês. Só que hoje vocês estão presos dentro de casa. E aí a coisa complicou. Porque eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que sentir o cheiro, eu tenho que encostar. Tem pele, tem conversa, cruzar olhares. Você tem que prestar atenção no outro. E isso é complicado demais. Então eu não acredito que a quarentena, o estar preso em casa, trouxe nada novo. Apenas expôs o que já estava lá. Então vamos parar de culpar a quarentena. Essa é a primeira coisa que a gente tem que decidir fazer aqui. Porque do contrário, a gente vai achar que se a quarentena terminar amanhã, todos os meus problemas conjugais vão terminar. Você sabe que não é verdade. Você não deixou de gostar da sua esposa há 6 meses. Para com isso. Você não começou a enxergar coisas no seu marido que você não gosta agora. Para com isso, gente. Vamos acordar. Vamos acordar para uma realidade de que Deus nos colocou nessa situação, não sei as outras pessoas, mas nós, para que nós pudéssemos olhar para nós mesmos e olhar para o outro numa nova perspectiva. Numa perspectiva de meio de Arca de Noé mesmo, sabe? Onde a bicharada que ficava lá fora agora está toda aqui dentro. E a porta está fechada pelo lado de fora. E eu tenho que tratar dos meus bichos, dos bichos dos outros, aguentar o cheiro e tudo mais que implica estar dentro dessa arca. Como conviver com isso? Eu tenho vivido momentos muito difíceis, devo dizer para você. Meu marido também. Pessoais, onde nós temos que enfrentar os nossos próprios bichos. Eu tenho vivido e conversado com pessoas onde elas acham assim que elas não têm mais valor, porque elas estão acima de 60 anos, elas não podem mais trabalhar. Elas não podem mais sair. A sua utilidade está no que você pode fazer. Então você tem que rever isso, porque isso não é real, isso não é verdade, porque vai chegar um momento em que todos nós não vamos mais poder fazer tudo que a gente acha que poderia fazer. Nós vamos aposentar, nós vamos envelhecer, e aí? Como é que vai ser? E para falar um pouquinho sobre harmonia em tempo de caos, eu
não poderia pensar em outra pessoa senão uma mulher que eu admiro muito na Bíblia, chamada Abigail. Eu queria convidar você para viajar comigo na história dessa mulher, que fica lá em 1 Samuel, capítulo 25. E eu vou ler só alguns versículos, porque é muito longo o texto, depois você lê, depois que você terminar de ouvir essa conversa aqui, você lê depois em casa, tá bom? Olha o que diz lá, 1 Samuel 25. Eu vou ler os versículos 2 e 3. Diz assim: Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail, a sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então nós temos aqui um casal, Nabal e Abigail. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito duro e maligno. E diz que Abigail, a sua esposa, era uma mulher sensata e formosa. Temos aqui um casal. Deixa eu explicar a história do capítulo 25. Chegou a época de Nabal colocar os seus homens para tosquear as suas ovelhas, que eram muitas, como a gente viu, ele era um homem rico. Então ele fazia um churrascão. Matava boi, ovelha e fazia um churrascão para esses homens que vinham para trabalhar para ele. E aí Davi, o rei Davi, que na época não era rei ainda, era meio ainda um bandoleiro, meio um homem de milícia, tinha lá com ele 600 homens, que eram párias da sociedade e que deviam morar nas cavernas lá do Carmelo. E quando ele ouviu falar que Nabal estava fazendo essa festa toda, porque era uma festa, ele resolveu pedir a Nabal, mandar moços para pedir a Nabal que desse um pouco de comida para ele. Fala, manda aí algum restinho do que sobrar, né, para nós. E aí pediu para os moços irem até Nabal. E foram, e pediram. E aí eu vou ler para vocês a resposta que Nabal deu, nos versículos 10 até o 13. Olha o que diz lá. Respondeu Nabal aos moços de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho. Voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então vocês já imaginem o que estava acontecendo, né? Davi ficou irado com Nabal e falou: Nós vamos fazer uma bagunça lá embaixo, né? Nesse meio tempo, o versículo 14 diz assim: Um dentre os moços de Nabal, um funcionário de Nabal, foi falar com a mulher dele, com Abigail, e disse assim: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o seu senhor. Porém, este desbaratou com eles. Aqueles homens, porém, não têm sido muito bom para conosco. Nunca fomos agravados desde que eles estão aqui. E aí, no versículo 17, ele diz assim: Agora, pois, falando do funcionário para Abigail, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Aí no versículo 18 mostra a atitude de Abigail. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre o jumento. E aí ela deu ordem para os moços irem adiante dela. E ela foi descendo o monte para poder encontrar com Davi. E aí lá no versículo 23 diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. E prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E ela fala, argumenta com Davi, depois você lê em casa: Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja este dado aos moços que seguem o meu senhor, e perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor.
e não se ache mal em ti por todos os dias. Ela continuou conversando com Davi. E no final, lá dos versículos 32 até 35, tem o desfecho da história. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de por minha própria mão me vingar. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que lhe fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. E a ela atendi. Pensa numa mulher presa numa situação complicada. Uma mulher sensata, uma mulher bonita, provavelmente jovem, casada com um homem louco. Não era só louco, ele era mau. Filho de Belial, quer dizer, era o cão chupando manga ao meio-dia sentado numa pedra. Era um homem intragável, era um homem intratável. Esse é o cenário dessa mulher. Ela está presa em casa com esse homem. Então, o que a gente aprende? O que essa mulher tem para ensinar para você e para mim nesses dias de caos que nós temos vivido? A primeira coisa que a gente tem que ver é que a descrição dela mostra como ela venceu e trouxe harmonia à sua casa, mesmo vivendo em meio ao caos. Olha o que diz lá o versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E o 3. A mulher dele era sensata e formosa, e ele era duro e maligno. Sabe, gente, uma das coisas que acontece conosco, especialmente agora que nós estamos todos presos dentro de casa, é que nós passamos a ser reagentes ao invés de agentes. A gente começa a reagir às coisas que estão acontecendo dentro de casa, porque nós não estávamos habituadas a elas, então de repente a gente tem que lidar com elas, e a gente não sabe lidar, a gente nunca lidou, a gente nunca quis, a gente ignorou. Então a gente começa a reagir. Se há uma pessoa que tinha toda a razão para agir com loucura, com insensatez, com engano, com leviandade, era essa mulher, Abigail. Ela era casada com um louco. Por que ela tinha que ser sensata? Sabe por quê? Porque ela optou por não deixar que o outro determinasse o humor dela. Ela decidiu que ela ia ser agente e não reagente. Essa é uma coisa que traz harmonia em qualquer casa. Se você fica armado o tempo todo, esperando que o outro vá fazer alguma coisa, e aí você explode, aí você reage, aí você responde, aí você faz, quem é que é o agente dessa casa? Quem é que está determinando o humor da sua vida? Ela era uma mulher casada com um homem doido. E ela determinou, não vou viver de acordo com o que esse homem espera de mim. Eu vou ser um agente de paz, um agente de bênção, um agente de graça na minha casa. E ela foi. E se você for honesto, você vai ver que as suas reações ultimamente, em relação aos seus familiares, pode estar sendo só isso. Reações. Eu tô nervoso porque eu não posso trabalhar. Então, o que o outro faz me irrita. Esses meninos não... Claro, todo mundo já sabia que seus filhos eram assim, só você que não. E aí nós começamos a agir, não porque a gente é dono das nossas ações, mas porque o outro causa isso em mim. Porque eu nunca olhei direito para aquela pessoa, agora eu estou sendo obrigada a olhar. E isso tem trazido para mim sentimentos e reações que até eu desconheço. Abigail é um exemplo do oposto disso. Ela foi agente, não reagente. Ela não permitiu que o seu marido determinasse o humor da casa dela, o comportamento dela. Ela não se permitiu ser insensata como ele. Então, a primeira coisa que eu creio que nós temos que fazer para a gente trazer harmonia para a nossa casa é entender isso.
é entender que nós precisamos aprender com ela. Deixa eu ler aqui para você uma coisa que eu achei bem legal. Olha em Romanos 12, 17 e 18, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Como é que anda a sua casa? E qual é o tanto de responsabilidade que você tem pelo que a sua casa tem sido? O seu lar, o seu casamento. Você tem sido um agente de paz? Você, no que depende de você, se tem caminhado todas as milhas e quilômetros e distâncias possíveis para manter paz? Ou você tem sido a causa dos problemas na sua casa? Você que tem o poder de ação tem agido como? Eu gosto de usar essa frase, eu falo muito ela. Não seja pego de surpresa pelo óbvio. Essa pessoa que está dentro da sua casa vivendo com você, que dorme na mesma cama que você, ela é quem ela sempre foi. Pare de achar que ela mudou. Talvez você não tenha prestado atenção nela durante todos esses anos. Eu sempre falo que a gente vai mudando juntos. Nós vamos nos amoldando um ao outro. Então pare de agir como se o outro fosse o culpado do que está acontecendo no atual momento que você está vivendo. Seja agente da sua história e não reagente. A segunda coisa que eu acho fantástica em Abigail é que, para trazer harmonia no meio do caos, ela decide ser a solução. Ela não foi o detetive para descobrir quem é que era o culpado do problema. Primeiro porque ela já sabia que o culpado do problema que estava acontecendo era Nabal. Mas você não vê em nenhum momento a Abigail indo lá para Nabal e falando: você criou um problemão para nós. O que nós vamos fazer agora? Nós estamos vivendo caos, fora de casa e dentro de casa. Se você começar a brigar para provar quem é que é culpado, quem é que é responsável pelo que está acontecendo ou não, vocês vão ficar no modo acusação o tempo todo. E isso não só vai destruir o casamento de vocês, como vai criar um caos no coração e na vida dos seus filhos também, que estão ali com vocês. Descobrir quem está criando o problema não resolve o problema. O que resolve o problema é alguém tomar uma atitude em relação a ele. Então, você sabe o que está acontecendo no seu coração. Há pessoas que falam assim: não, eu quero ser feliz, eu descobri que eu não sou feliz no meu casamento e agora com essa quarentena eu descobri que essa pessoa não é a pessoa que eu quero aquela outra pessoa. Gente, vai. A quem você pensa que está enganando? Para com isso. Cresce. Você casou com quem você quis casar. E se você não casou com quem quis casar, deveria ter casado. Então agora é hora de você ser a solução. E não pular do barco porque o barco está passando por uma tempestade. Isso é covardia. Saia desse modo de acusação. É isso que o diabo quer. O diabo quer que as coisas sejam pessoais. E pare de agir como se você não tivesse preparado para o dia mal, porque eu acho que muitas vezes as pessoas estão assim. E o mais incrível é que a Abigail, ela teve que resolver um problema que foi criado pelo marido dela, não foi ela que criou o problema. Ela poderia ter falado: quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada com isso, é minha grande oportunidade de cair fora dessa loucura, eu vou embora daqui. Não, ela foi e ela se tornou a solução do problema. E muitas vezes a gente esquece disso. Ela estava consciente que ele era o causador do problema e que ele tinha posto toda a sua família em perigo. E é interessante que o funcionário dela diz lá no versículo 17, diz assim: o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ela podia ter falado, arrancado os cabelos, falar: mesmo não vai morrer todo mundo. Não, ela sabe o que ela fala? Ela fala: de jeito nenhum. Eu vou lutar até o fim para fazer alguma coisa a respeito. É isso que Deus espera de você e de mim no nosso casamento, quando as coisas não estão bem. Seja com pandemia, seja sem pandemia. O problema é que quando não tem pandemia, na hora de resolver o problema, você vai
trabalhar, você sai, você arranja outra coisa para fazer, você vai fazer, vai jogar, vai, sei lá. Você foge. Deus quer que a gente fique e que a gente encare o problema como nosso. Porque o problema no seu casamento, na sua casa, no seu lar é seu também, não é o outro. Enquanto a gente acha que o problema é o outro, não tem solução, porque eu não posso mudar o outro. Eu sempre brinco, se você quiser uma receita de como mudar seu marido, eu tenho uma porção de fórmulas. Nenhuma delas funciona, mas se você quiser eu te dou. O diabo quer que nós estejamos lutando para saber quem é que tem razão, para saber quem é que é culpado. E Deus está dizendo assim, escuta, vamos resolver esse problema? O problema tem que ser resolvido. Eu gosto muito de uma frase de um homem chamado Hartford. Olha o que ele fala. Não é se eu fosse você, mas eu vou ser o que você não consegue ser. Eu vou me ver como você me vê. Eu vou me colocar no seu lugar. Eu vou me colocar para te defender. Não para te defender, mas para nos defender. Abigail, ela não se viu como ela sozinha. Ela percebeu que a casa dela toda estava correndo perigo. Você tem percebido que nessa pandemia a sua casa está correndo perigo? Não é só perigo de pegar o vírus, não. O seu problema não é o Covid-19 apenas. O seu problema e o meu problema é que nós temos outros vírus aí que estão deletando o amor, a capacidade de relacionar, de olhar um para o outro, de se ver, de se amar. E nós não percebemos que alguma coisa está errada. Então, ela decide ser a solução. Primeira coisa, para a gente ter harmonia, primeira coisa é seja agente, não reagente. Segunda coisa, haja para solucionar as coisas e não para acusar ou achar quem é o culpado, ou não para fugir do problema. Seja parte da solução. Aí você vai me perguntar, ai Sara, como é que eu faço isso? Aí a gente aprende com a Abigail de novo. Não sei se você prestou atenção na leitura, mas ela tinha em casa provisão. A terceira coisa para ela vencer com a harmonia o caos, ela tinha provisão material e espiritual. Material era óbvio, né, gente? Vocês viram a lista de coisa que ela tinha? E eu achei muito interessante isso. Ela arrumou 200 pães, imediatamente. 2 odres de vinho, que eram gigantescos. 2 ovelhas preparadas. 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de uva passas. 200 pastas de figo. Ela tinha provisão material. Como é que a gente pode traduzir isso para os nossos dias? O que é ter provisão material? Muitas das provisões que nós arrumamos em casa tem a ver com comprar roupa de marca, cursos maravilhosos para os nossos filhos, comprar joia para as nossas esposas, comprar material esportivo ou de pesca para os nossos homens. Nós compramos essas porções de coisas materiais que são fantásticas, que nós precisamos e que é bom tê-las. Mas vamos falar de coisas mais concretas. O que é que de concreto você tem feito para manter e dar sabor ao teu casamento? Ou você tem gasto só com você? O que é que você tem feito, materialmente falando mesmo, financeiramente, para fazer com que o seu casamento tenha essa harmonia gostosa? Qual foi a última vez que vocês comeram juntos? Vocês dois. Qual foi a última vez que você resolveu dar um presente? Não porque era aniversário, não. Eu tô falando de coisa material mesmo, é de se manifestar, porque eu acho que... Sabe que uma coisa que eu tenho percebido nos casamentos, e até no meu eu tenho que lutar contra isso? Parece que a gente não pode ser mais vulnerável, parece que a gente não pode ser mais romântico. Eu não posso levar um copo de suco para o meu marido quando ele está assistindo futebol, porque afinal de contas ele não está fazendo nada e eu vou servi-lo. Eu não posso deixar de ir para o meu jogo, para o sei lá o que é que eu faço, para levar minha esposa ao cinema. Eu não posso comprar uma flor. Vamos ser mais simples ainda. Eu não posso passar a mão no cabelo, eu não posso olhar no olho.
e dizer: você tá bonito, eu gosto das suas mãos, você é o meu homem, eu tenho orgulho de você. Sabe? Não é só material. É uma provisão que na hora que o problema vem, a gente já tem acesso. Ela não correu para fazer pão, ela tinha pão. Ela não correu para fazer uva passa não faz de uma hora para outra. Ela não correu para ter pasta de figo. Ela tinha trigo tostado, 5 medidas, eu não sei o que é isso, mas era muita coisa para 600 homens. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Não seja pego de surpresa. Nossa, eu perdi o meu casamento. Eu não fazia. Eu lembro de uma frase que um cara falou uma vez, quando a mulher dele largou dele. Mas a única coisa que eu fazia na vida era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Exato, meu filho, eu tinha que ter incluído mais coisa. Em nome de Jesus, a gente tem que restaurar a vulnerabilidade onde eu sou romântico, eu sou piegas, eu sou careta. Eu olho para o outro e eu quero que o outro se sinta bem. Eu olho para o outro e eu quero facilitar a vida do outro. Não tem quarentena, não tem demônio, não tem problema que vença isso, gente. Essa mulher, ela tinha uma provisão material, mas não era só isso que ela tinha. Ela tinha muito mais que isso. O problema é que muitas vezes, Romanos 13, 14 fala uma coisa muito complexa. Diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Eu tenho percebido nos casamentos, os casamentos que estão se perdendo nessa pandemia, nesse isolamento social, não são casamentos que estavam indo bem. E que muitos maridos e muitas esposas estavam fazendo provisão para a carne. Se deixando levar por pornografia, se deixando levar por um olhar mais quente, mais simpático no trabalho, ou mesmo na igreja. Gente que fez provisão, mas não provisão correta para aquecer o seu casamento. Fez provisão para a carne. Aí complica. Provisão material tem a ver com tempo, tem a ver com dinheiro, tem a ver com despesa, com gastar com o outro, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar emoções, gastar a noite acordado, gastar porque o outro merece, porque você também merece, porque na felicidade do outro está a tua felicidade. Provisão material, o que é que você tem feito de concreto para manter seu casamento harmônico, independente do que esteja acontecendo lá fora? Mas a Abigail também teve provisão espiritual. E aí eu tenho que fazer uma pausa aqui. O que é provisão espiritual? Você percebe na conversa dela que ela cria em Deus. E que ela esperava na atitude dela que Deus ajudasse ela a sair daquela situação. Você tem esse acesso espiritual? Por isso que eu tenho que fazer essa pausa. Você já parou alguma vez, você, esquece a sua esposa, esquece seu marido, para dizer para Deus, para Jesus Cristo: Jesus, eu não consigo mais, eu não dou conta de mim, eu sou pecador, pecadora, eu não dou uma dentro, eu preciso que o Senhor venha para mim, eu preciso que o Senhor cuide de mim, eu preciso que o Senhor me tire dessa situação, eu admito que sou pecador e que eu preciso do que o Senhor fez por mim ali naquela cruz. Se você nunca fez isso, em nome de Jesus, faça agora. Pare esse vídeo e faça. Como é que eu faço isso, Sara? Você para e fala isso que eu acabei de falar. Jesus, tem misericórdia. Vem para a minha história, vem para a minha vida, vem para o meu casamento, vem para a minha casa, para a educação dos meus filhos, para a minha própria emoção que está tão quebrada em tudo isso. Peça para Jesus vir. E Ele vem, porque Ele veio para isso. E aí sim você vai ter a ajuda que você precisa, que é extraordinária, que não é uma coisa normal, para restaurar aquilo que parece que está morto já, para fazer novas todas as coisas. Isso é só Jesus que faz. Mas se você não tem Jesus, é muito difícil.
você ter esse acesso. Olha, com a provisão espiritual que essa mulher tinha, Abigail, ela teve calma para agir. Ela foi a pessoa certa. Deus não precisa de muita gente para fazer revoluções, não. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus usou sempre uma pessoa para começar. Mas essa pessoa tinha que estar na mão de Deus, confiar em Deus, e ir com Deus, e investir no seu casamento, naquilo que ele quer mudar com Deus. Outra coisa que Abigail fez, a gente percebe essa provisão espiritual. Ela falou com a pessoa certa. Ela não falou com o marido dela, que era louco. Ela falou com Davi. Pare de tentar consertar o outro, que é muitas vezes o que a gente faz. A gente quer quer consertar o outro, quer fazer o outro mudar para que as coisas mudem. Não! Se você tem Deus, se você tem Jesus como acesso, você vai falar com Ele e Ele vai ser aquele que vai te dar os meios para conseguir vencer seu problema. Quando que um monte de comida gostosa poderia parar um homem louco por vingança, como Davi? Abigail botou aquele homem de 4. Ele ficou à mercê dela. E você acha que ele não cortou o pescoço dela por quê? Porque Deus não deixou. Ele mesmo fala isso, que Deus não deixou que ele a machucasse. Mas por que é que isso aconteceu? Porque alguém na sua família precisa começar a levar a sério Jesus. Gente, eu não conheço casais que estão se separando que antes disso acontecer estavam vivendo uma vida devocional legal. Pelo menos um dos dois. E a pessoa que quer separar não está tendo vida com Deus, não. Eu estava conversando uma vez com um rapaz, ele chegou para mim e falou assim, não, meu casamento não está bem, eu sinto que acho que não vai dar para continuar, é muito triste, mas não dá. Eu falei, não, pera, deixa. Aí você veio conversar comigo, veio pedir conselho, eu só queria te fazer uma pergunta. Como é que tá a sua vida com Deus? Ele, tá uma porcaria. E você veio conversar comigo por quê mesmo? Você acha que eu posso fazer alguma coisa por você? Se você não está acessando Deus, você acha que eu vou poder intermediar você e Deus para resolver o seu problema? Ou você está só querendo um aliado para destruir e pisar em cima do seu casamento e acabar com tudo? Falei, vai para casa, vai buscar a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, vai relacionar, pedir perdão a Deus porque você está tomando decisões à deriva, você está distante de Deus e você não quer saber de Deus e você está tomando decisões sem a presença daquele que foi testemunha do seu casamento. Você não acha que isso é um pouco complicado demais você vir conversar comigo sobre isso e achar que eu posso te dar solução? Só Deus pode dar solução. E a Abigail levou o que ela tinha porque Deus deu a ela sabedoria para fazer isso. Você precisa de sabedoria para segurar o seu casamento, para fazer esse casamento funcionar, para fazer os bichos da arca se darem bem, para você aguentar os cheiros que até hoje você não se tocou que estavam lá, mas agora estão e você está sentindo, você não gosta deles. Você acha que não tem solução. Vá para Deus, faça provisão espiritual, busque o Senhor, vá para um lugar deserto, já que a gente não pode ir para lugar público, vá e ore, e ajoelhe, e jejue, e peça a Deus misericórdia. Senhor, eu não amo mais essa mulher, Senhor, eu não amo mais esse homem, eu não acredito mais nesse casamento, mas eu sou carta escrita do Senhor, eu sou gente de Deus, eu quero que isso dê certo, e se eu não quero, eu quero querer. Eu preciso que dê certo. Me ajuda. Essa mulher teve a atitude correta. Se você prestou atenção, ela se ajoelhou diante de Davi e ela assumiu a culpa. Ela falou, olha, caia sobre mim essa culpa, eu sou culpada, me perdoe, porque eu sou culpada. Ela foi humilde, ela assumiu o ônus de reparar o problema. Quando a gente ama Deus, Deus faz a gente pedir perdão por coisa que a gente não fez. Eu já passei por isso algumas vezes. Não é bom, não, mas é uma bênção no casamento.
Essa coisa de você abrir mão sabe, dizer quem é o culpado. Isso não é problema seu. Deus não te chamou para ser juiz, juíza. Ela usou as palavras certas que abrandaram o coração de Davi. Você vai ler isso lá nos versículos 29 e 30. Ela usou uma arma, sim, a arma de açúcar, que fez muito bem ao coração de Davi. Aí como é que nós podemos ter provisão espiritual? Primeira coisa, eu já te fiz a pausa aí. Jesus no coração. Segunda coisa, pode ser que você já tenha Jesus, já aceitou Jesus na sua mocidade, sei lá. Como é que anda a sua vida devocional? Em nome de Jesus, seja honesta, honesto. Como anda a sua vida espiritual? As suas ações e reações refletem se você tem andado com Deus ou não, pelos resultados dela. Eu sei que Abigail andava com Deus pelo resultado do que aconteceu. Ela levou um monte de comida para um bando de homens que mal estavam ouvindo qualquer coisa. Eram 400 homens, pensa bem. 400 homens descendo, correndo uma montanha, com espada na mão, provavelmente gritando. Eles pararam diante de uma mulher com alguns jumentos cheios de provisão, de comida. Se você acha que Deus não estava lá, eu não sei quem estava. Você vai colher o resultado da sua sabedoria dada por Deus. Mas tem que ser dada por Deus, porque a sua sabedoria pessoal é lixo. A sua justiça própria não produz a justiça de Deus. E o seu casamento não vai durar se você continuar agindo do jeito que está agindo. E é interessante que Tiago 1,5 diz assim, você precisa de sabedoria? Peça a Deus, porque Deus dá, em tsunami. Ele dá sem miséria, ele dá muita sabedoria. E ele fala uma outra coisa que eu acho séria também em termos de provisão espiritual. Nós precisamos entender que Deus é quem faz, mas nós precisamos crer nisso quando a gente pede para Ele fazer. Olha o que diz lá Tiago 1, 6 e 7. Peça sabedoria para agir, mas peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem ou tal mulher que receberá do Senhor alguma coisa. Peça e creia que Deus vai interferir no seu casamento. Porque Deus tem interesse que o seu casamento dê certo. Ele foi testemunha do seu casamento. Você é carta escrita do Senhor. O que as pessoas olham na sua história, na sua vida, na sua família, reflete Deus. Quando você se lasca, se dá mal, você é um mau cartão de visita de Deus, você é uma carta de Deus borrada. Em outras palavras, isso é o que estou falando, viu, gente? Não está escrito na Bíblia, não, mas nós somos cartas de Deus. Então, para a gente concluir, tem muito casal cristão jogando a toalha nessa pandemia. Eu quero convidar você a não jogar a toalha, mas fazer como Pedro lá em Lucas 5,5, jogar a rede. A Bíblia diz que Pedro tinha pescado a noite toda com os seus amigos, seus pescadores, e ele já estava lavando as redes. Ele já tinha tentado de tudo, não tinha pego nada. Ele era pescador, ele entendia desse negócio. E aí Jesus chega para ele e fala assim, faze-te ao largo e joga a rede. E a resposta de Pedro é linda, ele diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Gente, não joga a toalha não, joga a rede, tenta de novo. Ah, mas Sara, eu já tentei demais. Sim, eu sei, Pedro também tinha tentado. E olha que Jesus não era pescador, Pedro era. Eu, se eu fosse Pedro, ia falar, Jesus, o senhor entende de pregar, de fazer milagre e tal, mas de pescaria entendo eu, esse mar não tá para peixe. Você pode estar dizendo isso, esse casamento não vai para frente. Eu já tentei de tudo, quantos encontros de casais, quantas terapias, quantas conversas, quantos aconselhamentos. Eu queria te desafiar hoje a não jogar toalha, mas lançar as redes, não sobre o que você acha, não sobre o que você pensa, não sobre olhando para essa pessoa que está aí do teu lado que você acha que não vai dar certo, mas
sobre a palavra de Deus que pode e deseja fazer novas todas as coisas na sua casa. Joga a rede com fé e nada duvidando. E para encerrar, eu queria dizer uma coisa para você que eu ouvi esses dias e eu achei muito legal. Nessa pandemia, gente, é muito engraçado. O que a gente tem mais ouvido é: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Sabe por quê? Porque a casa, uma casa harmônica, uma casa cheia de Deus, uma casa alegre, uma casa que não é perfeita não, mas é uma casa onde a gente tem prazer de chegar no final do dia. É o lugar mais seguro do mundo. Mais seguro do mundo. E se está com Jesus, é maravilhoso. O meu casamento não é perfeito, o meu marido não é perfeito e muito menos eu. Mas uma coisa eu quero te dizer. Quando Deus toca no casamento da gente, eu já vivi isso várias vezes, já precisei de Deus fazer toques especiais na nossa história, é algo surpreendente, porque quando Deus faz, sai do nosso controle e a gente fica de boca aberta. Então a minha oração hoje é para que você, esposo e esposa, possam experimentar mais de Deus pessoalmente e no relacionamento de vocês. E eu tenho certeza que o diabo não vai ter ingerência, que não vai ter quarentena, não vai ter isolamento social que vá arrebentar o casamento de vocês. Talvez vocês tenham entrado nessa pandemia já com um vírus muito mais grave do que o Covid-19 e que o seu casamento está ameaçado realmente de morte. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, seja agente, não é agente. Em nome de Jesus, peça a Deus para que você seja parte da solução e não parte do problema. Peça a Deus provisão material. O que é que eu posso fazer como homem, como esposa, como esposo para melhorar esse relacionamento, Senhor? Me dá sabedoria, me ajuda. E espiritualmente, vá para Jesus, vá para Jesus, vá para Jesus. E Ele vai surpreender vocês. Eu já tive muito dessas surpresas. Todo mundo olha para o Samuel, para mim, e acha assim que a gente é o casal que nunca teve problema. Ei! Aí eu me lembro muito da dona Ruth Graham, esposa do Billy Graham, que perguntaram para ela assim: a senhora já pensou em divorciar do Dr. Billy Graham uma vez? Ela falou: não, divorciar nunca, mas matar umas 5 vezes. É mais ou menos por aí. Não existe ninguém perfeito, não. E é por isso que tem espaço para Jesus. Mas a gente tem que abrir para Ele. Abra o seu coração para Ele, para que você seja capaz de ver o que estava lá de bom, porque parece que a quarentena só mostrou o que estava lá de ruim. E Deus quer mostrar para nós o que há de bom. E você vai experimentar um casamento, um amor por si mesmo e pelo outro maior. E vai investir nisso. Não tem harmonia melhor do que essa, do que ter um casamento que vai fazer a gente passar por essa pandemia de uma forma diferente. Então, que esse momento especial e tão difícil que nós temos vivido seja um momento de realmente experimentar algo novo de Deus na sua vida pessoal e na vida sua de casamento. É o que eu desejo. E que essa palavra possa trazer algo novo para o seu coração. Em nome de Jesus. Obrigada.